Marco Zero, Economia. Muito bem, são 10 horas e 12 minutos para a gente começar um assunto que atinge a todos nós, e a gente fala das belezas naturais de Foz do Iguaçu, do progresso que a cidade vem tendo, né? Destaque em várias áreas, mas tem alguns pontos da nossa cidade que merecem uma atenção muito grande, pessoas que não conseguem desenvolver a sua atividade, não conseguem entrar nesse mercado de trabalho, enfim, vivem à margem do que a gente tanto vê nos sites de notícia, propaganda das belezas naturais de Foz do Iguaçu. É isso aí, Moacir. Olhando para esses números que a gente vai destrinchar aqui com o nosso entrevistado, dá a impressão de que temos duas cidades, né? Uma é essa cidade da beleza, da pujança, e a outra que guarda ainda bolsões de miséria que a gente ainda não conseguiu superar aí na nossa trajetória enquanto cidade. O portal H2 Foz publicou na semana passada uma reportagem especial sobre a pobreza em Foz do Iguaçu. A jornalista Denise Paro levantou dados preocupantes sobre a miséria, a luta pela sobrevivência, a importância ou dependência de programas sociais, enfim, toda essa questão social que está colocada aí em torno dos números que ela apurou. E os números são bastante significativos. São 30.700 famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único. Esse cadastro inclui o Bolsa Família e programas sociais como a Tarifa Social, o Programa do Leite e Minha Casa Minha Vida. Então, para destrinchar, para debater, para olhar para frente, à luz desses dados e também com outras informações, aí ele que é especialista nessa área, o professor Henrique Kawamura está aqui conosco e ele vai lançar luz sobre esse debate, trazer aí seus posicionamentos e sua leitura sobre esses e outros dados ligados à realidade social de Foz do Iguaçu. Bom dia, professor Henrique, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo, obrigado. Bom dia, ouvintes. Professor, são 30 mil famílias, ou seja, levando em conta aí as referências aí usadas pelos órgãos oficiais, isso significa que 80 mil, ou cerca de 80 mil moradores de Foz do Iguaçu estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Qual é a sua primeira leitura desse cenário? Olha, é um dado bastante preocupante, isso obviamente é um reflexo da grande desigualdade de renda que temos no país, e isso acaba obviamente sempre aumentando ainda mais em épocas de crise, né? Ainda mais nós que vivemos aqui na fronteira, isso acaba impactando muito mais. O preço, por exemplo, dos alimentos, habitação, saúde, ele acaba aumentando muito mais porque estamos num lugar mais longe, mais distante das capitais. Por exemplo, o preço da diesel, gasolina, se aumenta, ele vai ter um impacto maior aqui para Foz do Iguaçu por estar mais distante. Então, qualquer variação, qualquer problema que tenha em termos econômicos acaba afetando principalmente a população mais pobre e acaba também aumentando o número de pessoas pobres no município, né, em qualquer um. E em Foz do Iguaçu é um dado bastante preocupante, temos 30 mil famílias, mais de 30 mil famílias, considerando que temos aí em média 3 pessoas por família, é um dado bastante preocupante. Professor, um dos dados que a Denise Paro traz para a gente na sua reportagem trata do Bolsa Família. No total de inscritos no Cadastro Único, essas 30 mil famílias, 9.092 famílias recebem o Bolsa Família, esse benefício. Dessas 9.000 e tantas famílias, 2.072 delas, ou seja, de 9.000, 2.000, tem renda zero, ou seja, não tem dinheiro para nada e sobrevive somente graças a esse benefício. O que explica essa situação na sua análise? Primeiro é bom a gente lembrar que essas 30 mil famílias, né, e também o Bolsa Família, o CAD Único ele é responsável, como você acabou falando no começo, para um cadastro único para as pessoas receberem algum tipo de programa social, tanto Bolsa Família, Tarifa Social, habitação, enfim. E isso basicamente quem entra no CAD Único são famílias com até meio salário mínimo ou per capita, né, na família. Então, só para a gente traduzir para quem está alheio a essa realidade. Meio salário mínimo hoje dá quantos reais? Dá um pouco menos de R$500 hoje. Para viver o mês inteiro? Para viver o mês inteiro.
tá? Isso per capita, tá? Ou 3 salários para a família. Desculpa interrompê-lo, mas é só pra gente se... Tá, não, sim, claro. E quando a gente fala de Bolsa Família, ainda é uma situação ainda pior, justamente porque nós temos... quem está apto, né, você tem algumas condicionalidades para receber o Bolsa Família. E a renda para a Bolsa Família é ainda menor do que o salário mínimo, que meio salário mínimo, né? Está em torno de 180 reais por pessoa. Então, dessas 9 mil famílias que você citou, mais de 2 mil, não tem nenhum tipo de renda, né? Tem renda zero. Então, essas pessoas vivem apenas com a renda do Bolsa Família. Sem essa renda do Bolsa Família, com certeza essas pessoas estariam vivendo em situação de extrema pobreza, quer dizer, já estão em extrema pobreza, eles só saem da extrema pobreza, da estatística de extrema pobreza, por conta dos programas sociais, né? Lembrando que a definição mundial para extrema pobreza é uma pessoa que vive com menos de $1,90 por dia. Dessas 2 mil famílias que vivem absolutamente do benefício do Bolsa Família aqui em Foz do Iguaçu, a maioria delas, dessas 2 mil famílias sem renda, é analfabeta e idosa. Isso também chama um pouco a atenção para a necessidade de políticas de assistência sociais mais específica para essa população? Ou com certeza. Qual é a sua leitura sobre isso? Com certeza. Quando a gente pega as estatísticas de pobreza, a gente sempre, em qualquer parte do mundo, e principalmente aqui no Brasil, a gente tem algumas coisas em comum, né? Principalmente pessoas idosas, pessoas com baixa escolaridade ou com nenhuma escolaridade, né? Então, essas pessoas com a educação, né, na verdade, é o grande vetor de você sair da pobreza e ter algum tipo de renda, ou conseguir um emprego melhor. Então, essa população que recebe o Bolsa Família, ele já tem nenhum tipo de educação, não tem nenhum tipo de educação, ou já tem uma educação muito baixa. Então, ele passa por uma dificuldade ainda maior de conseguir um emprego ou de ter um trabalho que gere uma renda suficiente para a subsistência da família no mês, né? No caso dessas famílias que vivem com renda zero, com certeza eles não têm, a grande maioria são analfabetas. Então, políticas públicas para essas pessoas, elas são extremamente importantes para que essas pessoas consigam sobreviver, né? E o grande mito, né? Todo mundo fala, não, mas essas pessoas têm que trabalhar, enfim. Qualquer tipo de política social, principalmente as transferências de renda, como é o Bolsa Família, o foco não é na família, nas pessoas adultas, né? O programa social, ele tem o objetivo de quebrar o ciclo intergeracional da pobreza. Então, os efeitos de qualquer programa social, ele vai ser visto daqui 20, 30 anos, né? O objetivo não é tirar o pai e a mãe, né, e o idoso da pobreza, né, mas dar a condição mínima ele sobreviver e, principalmente, obrigar, né, porque é uma das condicionalidades do Bolsa Família, que as crianças estejam na escola e que terminem, pelo menos, o ensino médio, né? Coisas que os pais provavelmente não tiveram. Então, no futuro, depois de 15 anos recebendo o Bolsa Família, quando a criança já termina o ensino médio, ela consegue ter um emprego um pouco melhor, né? Recebendo mais do que os pais receberam quando ele era criança. Então isso vai quebrando o ciclo intergeracional da pobreza, e essas crianças que agora têm um salário um pouquinho melhor porque têm uma educação formal, eles vão perceber que a educação é um vetor de você sair da pobreza. Então, com certeza, os filhos desses filhos vão fazer uma faculdade, por exemplo. Então, assim, depois de 30 anos, no longo prazo, que você consegue quebrar esse ciclo intergeracional da pobreza. Então, o programa social, ele tem esse foco, esse objetivo. Ele não é um programa para imediatista. Não é aquela coisa que o pessoal fala pro adulto ficar em casa, tranquilo, porque tem uma renda do governo, e sim para a criança aí. Mas a gente percebe muito, professor, ainda crianças, bebês praticamente, que estão acompanhando os pais ali
catando material reciclável, né, expostos nessa violência toda. Como é que os órgãos públicos agem? Como é que um estudo desse chega realmente com quem tem a caneta para resolver essa situação? Bom, esse é um outro problema, porque a fiscalização, né, quando se recebe Bolsa Família, ele é baseado nas estatísticas municipais. Por exemplo, manter a carteira de vacinação em dia, que a Secretaria de Saúde alimenta, né, o sistema nacional, a matrícula na escola. Agora, o trabalho infantil, né, como você citou, ele já é um pouco mais complicado. Apesar do Bolsa Família ter né, dos focos de assistência social, que é retirar as crianças também do trabalho infantil, tanto é que o Bolsa Família já é uma junção de vários outros programas, inclusive a de erradicação do trabalho infantil. Isso acaba sendo um pouco mais complicado. O governo federal ele não consegue ter essa fiscalização, porque acaba sendo muito mais caro você fiscalizar. Então isso é delegado para os municípios. Os municípios são responsáveis de fiscalizar se há realmente um número grande de trabalho infantil. Provavelmente a assistência social aqui do município deve ficar atenta se o aumento, né, no número de trabalho infantil ele é muito grande aqui na região, né? Então, isso, para mim, a principal responsabilidade é a do município. Eu não falo tanto na questão de fiscalização, professor, mas da compreensão das pessoas mesmo, a destinação desse recurso. A gente sabe que às vezes a pessoa está intencionada, mas o recurso ele é desviado para outras áreas e não propriamente para a criança, para a alimentação. Essa conversa é tida com essas pessoas também? Olha, eu creio que sim. A gente faz tem um professor nosso que está fazendo agora um programa de extensão exclusivamente de trabalho infantil, com o objetivo de conscientização dos danos que o trabalho infantil tem na renda futura e também no rendimento escolar. Então, é um programa que está indo nas escolas, fazendo essa conscientização nas escolas, com os pais, com as crianças, porque as pessoas, essa população que é mais pobre, às vezes ele sabe que é um dano muito grande para a família e para a criança, só que às vezes ele não tem opção, né? Porque assim, para receber qualquer programa social, você precisa de recursos do governo federal. E o recurso ele não é suficiente para atender todo mundo, né? Então, os pais acabam colocando as crianças para trabalhar junto, né? Ou pedindo dinheiro no sinal, ou vendendo alguma coisa na rua de forma informal. Então, essa conscientização ele deve ser feita a todo momento, não só para aquelas pessoas que recebem, mas toda a população que está vulnerável. Professor Henrique, no começo da nossa conversa, o senhor falou que um pouco desses dados locais, dessa particularidade aqui iguaçuense, estão relacionados aí à questão nacional como um todo. Claro, a gente não é uma ilha, né? Nossa cidade está vinculada aí a tudo que acontece no país. Mas aqui na nossa região é sempre recorrente uma comparação entre Foz e Cascavel. E Cascavel, com um número um pouco maior de moradores, ela tem praticamente a mesma proporção de famílias inscritas no cadastro único. Mas aí quando a gente vê dessas famílias, a quantidade de famílias de Cascavel que estão no programa Bolsa Família é muito menor do que as que estão as de Foz do Iguaçu. São 9.000 famílias usufruindo do Bolsa Família aqui em Foz do Iguaçu contra 5.450 em Cascavel. O que explica isso? As diferenças regionais são tão gritantes assim que dê para a gente entender esse quadro, ou seja, ou a nossa população aqui de Foz do Iguaçu ela é mais pobre ou está num processo de empobrecimento mais acentuado do que Cascavel? Como que o senhor faz essa leitura de duas cidades próximas aí, claro, com diferenças que tem? Bom, o número de famílias cadastradas no CAD único entre Foz e Cascavel é muito parecido, né? Agora o número de pessoas de Bolsa Família que recebem Bolsa Família ele é muito superior aqui em Foz do Iguaçu. Pela estatística que eu andei pesquisando, é mais ou menos quase 8%, um pouquinho mais de 8% da população de Foz do Iguaçu que recebe em Bolsa Família, enquanto Cascavel é um pouco mais de 4%. Isso mostra que
Foz do Iguaçu tem mais pessoas vulneráveis, né, com aquele corte de renda para recebimento de Bolsa Família. Agora, quando você pega só o CAD único, como eu expliquei, ele é apenas aquelas famílias que vivem até meio salário mínimo, tá? Então, quando você pega estatística, por exemplo, de desenvolvimento, por exemplo, o índice Firjan de desenvolvimento dos municípios, a gente verifica que Cascavel ele tem um índice de desenvolvimento melhor do que Foz do Iguaçu, né? Então isso acaba refletindo nesse nível de pobreza também do município, né? O nível de emprego, o nível de renda, as oportunidades de emprego em Cascavel, por estar mais desenvolvido que Foz do Iguaçu, ele acaba impactando para que não haja muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Né, vulnerabilidade que eu digo de apto para receber o Bolsa Família, enquanto Foz do Iguaçu não tem um índice, o índice de desenvolvimento aqui no Foz do Iguaçu ele é moderado, enquanto em Cascavel ele é alto. Então isso acaba fazendo com que essas pessoas não consigam ter essa renda suficiente ou não consigam entrar no mercado formal, né, porque não há um número de emprego formal suficiente para todo mundo. Enquanto Cascavel, por estar mais desenvolvida, acaba tendo mais... O que é esse estar mais desenvolvida de Cascavel em relação ao Foz do Iguaçu? Os índices de desenvolvimento humano, tanto o Firjan quanto o calculado pela ONU, ele leva em conta a renda, a saúde, educação, né? O índice Firjan, por exemplo... são 3 subíndices que englobam e faz um índice geral. Então, o nível de acesso, a renda média da população, o nível de acesso à educação, o nível de empregabilidade do município. Então, todas essas estatísticas acabam influenciando para que você tenha um índice de desenvolvimento econômico alto ou baixo. Só vamos falar um pouquinho, Paulinho, das pessoas que estão conosco na live. Sim, o Cláudio Siqueira diz que em países desenvolvidos, professor, e civilizados, o debate da renda mínima já é algo avançado. Aqui no Brasil é triste que ainda nós temos que defender Bolsa Família contra ataques infundados em excelente programa que, no entanto, está apenas remediando a situação dessas famílias. Ou seja, elas conseguem sobreviver, mas não viver e nem ter perspectivas de crescimento devido justamente aos baixos valores, devido também a que a gente colocou aí nessa questão do Bolsa Família, dos valores, né? Essa é a opinião do nosso ouvinte, o Cláudio Siqueira. Por favor, se o senhor quer comentar alguma coisa. Não, realmente triste, né, o debate que se tem em conta a programas sociais, sendo que o Brasil, né, é um de referência em programas sociais no mundo inteiro. Nós temos o maior programa de transferência de renda do mundo, junto com o México, com o programa Oportunidades. Desde a década de 90, nós ultrapassamos as metas do objetivo do milênio, que é reduzir pela metade o nível de pobreza do país. Na década de 90, por exemplo, a gente tinha 25% da população do Brasil em situação de pobreza, né, de extrema pobreza. Hoje, nós temos mais ou menos 5%. Tá? Quer dizer, agora aumentou um pouquinho, eu não vi a última estatística, mas aumentou um pouco, mas não é mais aquele dado alarmante de 1/4 da população viver em situação de pobreza. E isso só conseguimos com programas sociais. Sobre essa realidade nacional, a imprensa trouxe 2 notícias, 2 manchetes aí relacionadas entre si essa semana, né? Uhum. O empobrecimento da população, que o senhor está comentando, e, paralelamente, o aumento da concentração de renda. Então esse é um pouco o retrato do país hoje. O senhor acha que os programas sociais são a saída para a gente reverter essa situação de desequilíbrio e de desigualdade social no país? Com certeza. Existem inúmeras pesquisas sobre desigualdade de renda aqui no Brasil. E quando a gente calcula o índice de Gini, que é um índice que mede a desigualdade no mundo, que é um índice que vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais desigual é esse país, o Brasil, né, desde o começo dos anos 2000, e principalmente depois da junção dos programas sociais para formar o Bolsa Família, o índice de Gini no Brasil começou a diminuir bastante. Agora começou a aumentar com essas crises dos últimos anos, aumentou um pouquinho esse índice de Gini, ou seja, aumentou um pouquinho a desigualdade no Brasil. Se a gente desagregar todos os tipos de renda dentro desse índice de Gini e pegar só programas de transferências de renda,
Uma das estatísticas que eu vi que da primeira década de 2000, o Bolsa Família foi responsável por 20% praticamente da queda do índice de Gini no Brasil, né? Então o programa social ele tem ele tem o poder de reduzir a desigualdade de renda num país, tá? Justamente porque ele acaba tirando pessoas de vulnerabilidade, pessoas que estavam invisíveis, né, que não acessavam nenhum consumo e não estavam nas estatísticas oficiais, tanto de emprego quanto de renda. Ele traz uma grande parcela da população novamente para essa estatística, reduzindo esse nível de pobreza, porque agora as pessoas têm renda para sobreviver e acaba aumentando também o consumo dessas pessoas. O consumo, nesse caso, é subsistência, né? Subsistência, Comida. comida, tá? A gente pega as pessoas mais pobres, a grande parte da renda é gasto com a alimentação, né? Quando você pega pessoas que vivem em extrema pobreza, quase 90% da renda que ele tem naquele momento, ele é gasto com alimentação. Professor, e como aperfeiçoar ou tornar mais eficientes os programas sociais dentro dessa realidade aí de um país que tem 12% de desempregados, né, da sua população? E quando a gente fala de desempregados, a gente está falando de quase 13 milhões de pessoas, né, que em busca de trabalho, né? Esse número do emprego aí, ele não é tão preciso quanto nos parece, né? Ou seja, ele parece ser maior do que o que ele representa nas estatísticas sociais, oficiais. Então, como que a gente pode usar mais e melhor esses programas sociais, somado a outras ações e políticas públicas, para a gente combater esse número aí que, se me permite, é vergonhoso de desemprego no país? Claro. Olha, o que alguns países vêm fazendo é modificando ao longo do tempo os programas sociais, né? Uma crítica que eu faço ao nosso programa, né, o Bolsa Família, é que precisa de uma modificação para acompanhar a evolução dessas pessoas que estavam recebendo o Bolsa Família ou que estão recebendo desde o começo do Bolsa Família. Por exemplo, eu cito o caso do México, com o programa Oportunidades, que foi mudando de nome ao longo do tempo, porque hoje se chama Progressa. Porque lá no comecinho da década de 90, né, você tirou aquela população da extrema pobreza. Essas crianças que estavam recebendo, né, o foco obviamente era nas crianças, foram crescendo, foram estudando, foram terminando o colégio. Então o programa foi se modificando, inserindo novas condicionalidades e novos objetivos ao programa. Por exemplo, o primeiro emprego, né, curso profissionalizante dentro do próprio programa, né, que é você acompanhar aquela criança desde o começo e fazer com que ela seja inserida depois no mercado de trabalho. Não é só você dar a condição de ele comer, né, e obrigar ele a terminar os estudos, mas tem também a condição de ele ter o primeiro emprego, né, que é um dos programas principais hoje para os jovens que estão começando a entrar no mercado de trabalho. Então, no México já é feito esse tipo de modificação do programa. O Bolsa Família ainda não passou por esse tipo de modificação, então isso eu acho que seria importantíssimo que seja feito no país, tá? Para acompanhar essas crianças, porque o objetivo é quebrar o ciclo internacional da pobreza, né? E você só consegue isso não só mantendo um programa com o mesmo objetivo durante 50 anos, você tem que adaptar conforme a realidade do país. Legal. Professor, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, fique à vontade para a sua conclusão. Eu acho que é interessante falar e quebrar um pouco esse preconceito de programas sociais. Os programas sociais ele tem um objetivo claro, que é ajudar a população vulnerável. O programa social ele é muito importante porque ele não só ajuda a pessoa pobre, mas também toda a economia, né? Há pesquisas que já medem, por exemplo, que a cada R$1 gasto no Bolsa Família, ele gera de R$1,78 de multiplicador na economia. Ou seja, são pessoas que, ao receber o programa, ao receber o dinheiro do Bolsa Família, ele vai consumir, né, no mercado, né, com alimentação, com roupa, com remédio. Então isso acaba gerando um multiplicador na economia. Então o programa social ele tem também esse poder de aumentar, de aquecer a economia. Então não é um dinheiro que vai ajudar apenas a pessoa vulnerável, mas ele ajuda também toda a economia de uma cidade. Professor,
Pergunta pós-crédito, pai bola. Dentro dessa tua resposta, quanto representa os programas sociais, quanto representa no orçamento geral da União? Só pra gente ter uma ideia. Olha, a última estatística que eu vi, que eu analisei, era muito menos de 1%, né, do PIB. Era 0,5% do PIB. Professor Henrique Kawamura, muito obrigado. Professor Henrique aí reforçando, é do curso de Economia da Unila. Então é isso, Moacir, debate importante que não se esgota aqui. Pobreza não é normal, ninguém gosta de ser pobre ou estar na pobreza, e principalmente, pobreza não pode passar de pai para filho. Quebrar o ciclo que é importante. É difícil, mas é importante e depende de cada um de nós que faz parte dessa nação. Marco Zero, onde tudo começa.